Aleluia. Glórias ao Senhor. Pode sentar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje eu quero fazer um desafio a você. Um desafio a você. Hoje quero começar, antes da palavra, quero começar com um desafio. Quero ver quem que é bom aqui mesmo. Quero ver quem que é homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, criança de Deus. Glória a Deus. E glória a Deus. Tudo de Deus. Tá? Eu desafio a você a não mexer no Zap, no Facebook, em qualquer outra coisa da internet. Desliga a internet. Você pode falar com o celular, mas desliga a internet. Desconecta ela aí. Porque o que Deus vai falar com você é coisa muito séria. O que Deus vai falar com a igreja hoje é coisa séria. Apesar que tudo está na palavra é sério, mas o que Deus vai falar é sério demais. A palavra que vem ao encontro daquilo que é necessário espiritualmente. Deus começou falando hoje de manhã, através da reunião que eu tive com algumas pessoas, e hoje Deus vai continuar falando com você. Eu não esqueci de você não, viu, Flávio? Eu vou até aí dar um beijo em você. Eu não posso esquecer dela. Esqueço dela, tem que parar um pouco para lembrar dela. Fica vermelha, não. Eu não imaginava que ia fazer isso. Lucas capítulo 14. Já desconectou a internet aí? Se eu escutar um barulho zap, eu vou mandar fogo no celular. Vai queimar tudo. Vai perder foto, vai perder tudo. Ah, irmã, que misericórdia. Lucas capítulo 14, versículos do 15 ao 24. Lucas capítulo 14, versículos do 15 ao 24. Vamos ler, depois eu vou comentar o que Deus colocou no meu coração. Diz a palavra do Senhor: ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Oh, glória! Jesus respondeu: certo homem, lá Jesus vai falar uma parábola agora. Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz-me aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos evalados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles homens, agora que vem a pancada, que foram convidados, provará a minha ceia. Jesus convidou e você rejeitou. Quem rejeita o convite de Jesus não come da ceia da boda do cordeiro. Não come da ceia significa não entra na eternidade.
não se assenta com Deus. Agora o couro vai andar. Ninguém mandou você vir hoje. Você veio porque você quis. Agora quem levantar, amarra ele aí na porta. Acorrenta ele aí. Jesus está falando essa parábola para o judeu. O judeu, aquele que acreditava em Yahvé, aquele que acreditava no Deus Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra. Jesus está falando essa parábola para o judeu, aquele que cria, aquele que foi convidado por Deus para fazer parte da mesa dele, o povo escolhido. Jesus está falando para o judeu aqui, meu irmão. Só que hoje aqui, como a salvação, ela chegou aos gentios, às outras nações, aos outros povos. Então agora vamos trazer para hoje. Deus está falando aqui hoje com o cristão, com o crente, com aquele que conhece a palavra, com aquele que conhece Deus. Deus não está falando com o ímpio, Deus não está falando com o pecador ainda. A primeira parte aqui, o convite é para o povo dele. Então Deus está fazendo o convite para você. Qual que é o convite? Vem ensaiar comigo. Qual que é o convite? Venha ter intimidade comigo. Qual que é o convite? Venha falar comigo, venha orar comigo, venha comer comigo, anda comigo, senta comigo, levanta comigo, vai trabalhar comigo. Seja um servo de Deus. Intimidade. Quem come com o outro é porque tem intimidade. É uma coisa muito séria. Aquelas pessoas, aqueles judeus diziam crer em Deus, mas não tinham comunhão com Ele. Cria em Deus, mas não se sentava com Ele, porque não conhecia o Deus de amor, de misericórdia, de perdão, porque rejeitaram Jesus. Se rejeita o filho, rejeita o pai. Jesus, aqui o Senhor nessa parábola é Deus Pai Todo-Poderoso. O servo nessa parábola é Jesus. E os convidados é o povo judeu. Hoje, o Senhor continua sendo Deus, o servo continua sendo Jesus, só que acrescentou alguém aí desse jogo. Acrescentou algumas pessoas. Quem? Eu, você, pastores, ministros, presbíteros, diáconos, intercessores, líderes. Porque nós temos que fazer o convite também. Eu tenho a obrigação de fazer o convite para você. Você que está dizendo que conhece Deus, venha comer da ceia dele, porque o convite é para você. Deus convida quem conhece. Deus convida quem conhece. O primeiro convite aqui foi feito para quem ele conhecia. Agora eu quero falar uma coisa aqui para você. Foi feito o primeiro convite, presta atenção na parábola. Olha só o que Jesus diz. Versículo 16: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Olha só. Presta atenção aqui para você entender o mecanismo da coisa. Como é que Jesus era detalhista. Eu vou me casar. É um exemplo. Todo mundo já cresceu os olhos querendo na festa. Eu vou me casar. Eu mando o convite para você no dia ou não? Eu mando o convite para você pelo menos um mês antes, até para você comprar um presente para me dar. Eu vou lá, faço a listinha lá na Magazine Luiza, na Pernambucana, na Casa Bahia, carnezinho dessa grossura. Eu faço lá, a lista está lá. Se prepara. Chama um de padrinho. O irmão já começa a orar, não me chama de padrinho, não me chama de padrinho, não me chama de padrinho. Recebe o futuro casal, fala assim, não me chama de padrinho. Começa a interceder. O casal fazer uma visita lá, para levar o convite, não me chama de padrinho, pelo amor de Deus, não me chama. Senhor, põe a mão, Senhor, manda fogo no convite, faz qualquer coisa. Eu mando o convite para você. Agora está um negócio assim, né? Manda o convite e depois pede para confirmar, né? Porque senão vai ter que pagar o buffet lá. Então manda confirmar, vem, confirme para mim se você vai. Porque para fechar com o buffet para o negócio sair mais barato. Naquela época, deixa eu explicar como é que funcionava também. Naquela época de Jesus, o Senhor, o dono, o homem ali, ele fez um convite. Convidou a muitos. E depois chegou no dia da festa, ele manda o servo dele chamar o pessoal. Hoje tem o rango lá.
Beleza? E aonde o pessoal começou a dar desculpa, você está me entendendo? Porque é o segundo convite, a reiteração do convite principal. Por isso que naquele momento, quando o servo foi confirmar, ou você vai lá na festa, não vai dar. E começou a dar desculpa. Mas o convite já tinha sido feito, antecipadamente. Mas quando chegou no dia, os caras não quiseram comparecer. Escuta aqui o que Deus vai falar para você nessa noite. É coisa séria. Aqui é a palavra para a igreja, meu irmão. Deus preocupado com a tua salvação. Deus preocupado que Ele quer você lá no dia da ceia dele. Ele quer você sentar na mesinha lá. Ele quer você lá na presença dele. Deus está preocupado com você. Quando Deus fala na tua cara, aponta o dedo e chama a tua atenção, não é porque Deus não gosta de você, que Deus quer dar porrada em você, que Deus está arrebentando com a tua vida, não, taco de beisebol, etc. É porque Deus está preocupado com a tua salvação. E se Deus está falando aqui com essa igreja hoje, é porque Deus está preocupado com a salvação de cada um aqui. Porque se Deus não estivesse preocupado, eu ficava quieto e ia pregar de prosperidade. Vamos pegar prosperidade, vamos vender olhinho. E que vocês morram no inferno depois, que eu já estou com dinheiro. É assim que o nego está pregando aí. O nego não está preocupado com a vida espiritual, se o cara está caminhando certo, se o cara está tendo atenção para a palavra. Ele está preocupado com o enriquecimento, ele está preocupado com a igreja grande. Que nego vai para o inferno, que eu vou também, ele vai falar. O cara vai também, o cara que prega isso. Escuta aí. Nossa, estou ficando nervoso já. Nem comecei a palavra, estou ficando nervoso. Começa a arrancar o óculos, jogar o óculos. Eu não posso, eu tenho esse aqui. Escuta aí. Não, só quando você vai, menino? Vai beber água, né? Eu pensei que você ia embora. Fica de olho aí, gente. For passar e passa a rasteira. Ninguém se move agora. Todo mundo aí. O negócio já fechou aqui. Escuta aí. Foi feito o segundo convite. Era costume. Era costume naquela época. Agora vem a desculpinha. Escuta aí, versículo 18. Quando o servo foi confirmar, vamos entrar? Vamos para a ceia? Vamos para a intimidade com Deus? Vamos? Aí vem o desculpa. Vem assim. Mas todos, a uma, começaram a excusar-se. O que é a palavra excusar-se? Excusar-se significa ex-causa. Excusar-se significa livre de obrigação. Escuta aqui. Você vai entender porque ele começou porque Jesus usou esse termo, excusar-se. O termo não foi usado à toa. Ou seja, me livra dessa obrigação. Me livra desse convite. Por que me livra dessa obrigação? Porque, meu irmão, naquela época, uma pessoa rejeitar o convite desse era uma declaração de guerra, muitas vezes. Não é igual hoje. Quando a pessoa chamava você, para você não, você tem que pensar 30 vezes para você rejeitar um convite. Era o costume da época. Porque poderia ser uma coisa muito chata, muito desagradável, e em algum caso dava até guerra. Então, quando falava assim, por favor, escusa-me, vamos dizer assim, estava, me livre dessa obrigação, por favor, me livre dessa obrigação. Então, veja só, diz aqui, 18, e começaram a excusar-se, beleza. O que acontece hoje? Muitos cristãos faz o que esses caras fizeram. Começa a excusar-se. Começa a dar desculpa. Me livra dessa obrigação. Muitos cristãos hoje, Deus está fazendo um convite e Ele está falando assim, me desculpa, mas não vai dar para mim ir. Me desculpa, mas não vai dar. Deus, me desculpa. Muitos cristãos hoje estão dando desculpa, para não buscar a Deus. Escuta o que Deus está falando, porque Deus, meu irmão, Deus tem uma paciência imensa, porque Ele
tem essa qualidade de vida de ser paciente. Mas Deus também não é bobo. Pelo contrário, Deus é muito inteligente. E muitas vezes você dá uma desculpinha, achando que Deus vai entender a tua desculpa. E você está enganado, porque o texto aqui diz que não entende. Ninguém vai sentar para comer na ceia. Não adianta dar desculpinha, porque Deus olha o nosso coração. Não adianta dar desculpinha, porque Deus esquadrinha o nosso coração. Ele vai no profundo do nosso ser. Ele sabe quando você quer e quando você não quer. Então desculpinha tua não vai funcionar com Deus. Você pode desculpar para o pastor, você pode desculpar para o teu líder, você pode desculpar para a tua esposa, para o teu esposo, você pode inventar histórias extremas de chorar ainda, mas com Deus não tem conversa. É isso que Deus está falando para você nessa noite. Nego querendo dar desculpa e dar desculpa para não ir até a presença de Deus, para não frequentar uma igreja, para não ir num culto, para não ir numa reunião. Não é desculpa, vou citar algumas aqui. É tudo fictício que você está aqui, tá, gente? Isso aqui não existe. Isso aqui nunca apareceu na vida. Por exemplo, eu não fui na igreja hoje, pastor, porque eu trabalhei muito o dia inteiro. E só você trabalhou. Só você trabalha. Que beleza, hein? Outra desculpinha. Eu não fui na igreja hoje porque eu ia chegar atrasado. Chegar atrasado é melhor nem ir. Olha lá. Eu fico impressionado que essas pessoas fazem o pior parecer boa razão. As pessoas fazem o que é fazem parecer o errado parecer certo, porque tem uma desculpa. Porque o errado é errado. E a palavra de Deus diz, meu irmão, que é errado. Nós não podemos deixar de buscar a Deus. Buscai enquanto se pode achar. Nós não podemos deixar de buscar. Aí eu dou desculpinha querendo consertar o errado com a desculpa. Eu quero fazer o certo. Eu quero justificar, eu quero excusar. É o que o texto está aqui. Quero excusar. Espera aí que eu vou chegar aqui no texto ainda. Tem outro exemplinho. Eu não fui na igreja, pastor, mas eu orei em casa, eu louvei. Eu teve uma pregação na internet. Por isso que eu não estou indo. Escuta aqui. Cadê a ceia? Se a ceia não fosse importante, Jesus não teria deixado como mandamento eterno. Cadê a ceia? Tomou? Quanto tempo você não toma ceia? Quanto tempo faz você não toma ceia, meu irmão? Quanto tempo faz você não comemora o sacrifício e a ressurreição do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo? E o semear a Deus? E o estar ligado ao corpo? Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. E aí? Estou falando aí porque eu escuto, né, nessa minha caminhada espiritual, eu falo assim, a minha igreja é minha casa. Concordo, a igreja é tua casa, mas aqui também é igreja, e aqui é maior que a tua casa, e aqui a gente tem toda uma liturgia, tem todo um significado espiritual para você estar aqui nessa noite. Você não vai escutar o que você está escutando hoje, com certeza. E a unidade, onde está a unidade então? Se você busca lá na sua casa, onde está a unidade? Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Salmo 133, versículo 3. Porque ali o Senhor determina a sua bênção. Lá na tua casa tem cura? Você se cura sozinha? Lá tem milagre? E por que na igreja você vê essas coisas acontecendo? Por quê? Porque ali o Senhor determina a sua bênção. Lá na tua casa tem libertação, tem cura, tem oração para aliviar a opressão de você. A não ser que você faça para você mesmo. Eu vou te libertar.
E agora? Como é que faz? Pegou o demônio, ele não consegue falar, como é que vai fazer para libertar? Vai ficar o dia inteiro lá. Nossa, chega quase, chacoalha, fica dentro até tonto agora. Como é que faz? Explica, meu irmão. E outra coisa, o que a gente faz com Hebreus 10, 25? Arranca da nossa Bíblia e joga no lixo? O que está escrito em Hebreus 10, 25, pastor? Não deixar de congregar. Então pega, rasga o Hebreus 10, 25, fala que Deus não inspirou isso, que Deus não falou através do Hebreus, que quem escreveu o livro possivelmente fala o que é Paulo. Então a gente rasga a Bíblia, amassa e joga no lixo o versículo, porque aquilo ali não serve. Ali é a chamada de atenção: não deixai-vos de congregar como alguns estavam fazendo, mas fica firme e exalta aquele outro, faz o teu irmão, vamos junto para o Senhor. Então não entendo, mas são desculpas que as pessoas dão para deixar de buscar Deus, para justificar uma falta no culto. Escuta aqui, meu irmão, vou falar para você. O dia que você faltar na igreja, vou falar assim para você sério agora, porque Deus mandou falar para você, e eu vou falar porque eu sou voz profética. O dia que você faltar na igreja, seja sincero com Deus. Fala: Deus, eu faltei mesmo, porque eu sou um sem vergonha, eu sou um pilantra, eu não te quis esse dia, eu não queria ir mesmo. E aí você pede, põe o joelho no chão e clama a misericórdia dele. É mais razoável, é mais sincero. Clama misericórdia dele: me perdoa porque eu não quis ir, porque eu fui sem vergonha, pilantra, me perdoa. É mais certo, porque Deus vai agir com misericórdia. Fala: pelo menos reconheceu que é um pilantra sem vergonha, eu vou perdoar esse menino aí. Tá bom, te perdoo de novo, mas pelo amor de Deus, vai, pelo amor de mim mesmo, vai no próximo culto. Que é Deus falando, né? Pelo amor de mim mesmo, vai no próximo culto. Porque perdão não tem que ter arrependimento. E arrependimento é o que? Mudança de atitude. Então não adianta também eu pedir para Deus: eu não fui, né, porque eu não quis, mas se eu quero, me perdoa, dá uma força para mim aí, me perdoa. Deus falou: tudo bem, vou te perdoar. Mas onde Deus quer depois você lá? No próximo. No próximo Deus quer você lá. Aí você falta no próximo. Aí você: Deus, me perdoa de novo. Meu irmão, não funciona assim. Vai desculpar. Essa fé, quem vive isso, muda, viu? Muda rápido. Porque senão você não vai sentar na mesa do Senhor. Muda rápido. Quem pensa desse jeito, por favor, muda. Eu falei para você não vir hoje. Você quis vir? Eu avisei na quinta-feira. Quem estava na quinta-feira aqui, eu avisei. Essas pessoas fazem o pior parecer certo com a desculpa, mas esquece o que está escrito. Não precisa abrir, você está aqui, depois você lê na tua casa, você vai confirmar lá. O que está escrito em Mateus 6,33. O que está escrito em Mateus 6,33, pastor? Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Me explica-me para mim, eu não consegui entender esse texto. O que é primeiro, hein? O que é buscar primeiro? Me explica isso aí. Buscar primeiro é deixar em segundo? Não. Buscar primeiro, meu irmão, é o alvo, é a preferência, é aquilo que eu tenho que colocar. Eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus. Eu tenho que buscar Deus primeiro em lugar na minha vida. Se eu tenho um jogo de futebol na televisão, eu preciso falar assim: não, eu tenho igreja agora, eu vou para a igreja. Fala Jeová. Fala Jeová mesmo. Que fé que você está vivendo? Que fé que você está vivendo? Deus está falando sério com você hoje. Deus quer te salvar, meu irmão, mas dá uma força para Ele. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Deus está falando com a igreja. Jesus está falando com os judeus. Deus está falando com a igreja hoje. Olha a desculpa que o cara deu aqui. Pega aí, meu irmão, no versículo. Olha só. Versículo onde eu estou, nem sei onde eu estou mais. Misericórdia, dá uma força para mim. 18. Oi, glória a Deus. Ó, veja só.
Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo que me des por escusado, excluído desse convite teu. Comprei um campo, olha só, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Que desculpinha! Essa desculpinha aqui, fica aí, volta aqui um pouquinho. Essa desculpinha aí, meu irmão, volta aí em Lucas 8,14, mas volta, vamos voltar ainda, mas segura aí, volta em Lucas, vai um pouquinho para trás, pega Lucas 8,14. Essa desculpinha aqui é os cuidados da vida, que fala lá em Lucas 8,14, olha lá, da parábola do semeador. Olha só, o que caiu, a semente, né? Todo mundo com essa parábola, se não conhece, vai conhecer. Pega já o 14, para não ganhar tempo. Jesus falando, o que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, com o passar dos dias, olha só, são sufocados com os cuidados, riqueza e deleite da vida. 3 coisas. A palavra de Deus, você pegou, ouviu a palavra, recebeu a palavra e começou a viver ela, mas ela foi abafada por 3 coisas: o cuidado, riqueza e deleite da vida. Não é isso que Jesus está falando aí? Então vamos ver agora aqui, volta agora para lá. A desculpa que o cara deu, olha a desculpa que o cara deu, olha só: comprei um campo e preciso ir vê-lo. O que é isso? O que é isso, meu irmão? Comprei um campo, preciso ir vê-lo. É os cuidados da vida. É que fala Lucas 8,14. Me fala uma coisa. Ele não podia ver esse campo outra hora? Ainda me fala aqui. Ele não podia ver esse campo outra hora? Mas tinha que ser aquela hora, para rejeitar o convite e dando desculpa. Eu sou como você, meu irmão. Não é porque eu sou pastor que eu sou diferente de você, que não tem gosto, que não tem sentimento, que não tem vontade. Eu sou como todo mundo aqui. Só que eu não troco o meu Deus por nada. Eu não troco o meu Deus por um jogo de futebol. Gosto sim, né? Não troco. Se eu puder assistir, eu assisto. Se eu puder pegar um reprise, eu pego um reprise. Se eu puder ver depois, no outro dia, os melhores momentos, eu vejo os melhores momentos. Se eu não puder também, não vai mudar minha vida isso. Não vai mudar minha vida. Agora veja só, o cara dando desculpa porque ele comprou um campo e queria ver. Mas na hora da festa com o Senhor, na hora da intimidade com Deus, você quer ver o campo, meu irmão? Agora eu peguei um exemplinho aqui que também é fictício, que não acontece aqui na cidade de Araçatuba, não acontece nessa igreja. Eu peguei um exemplo aqui. Irmão, você não foi na igreja hoje, irmão? Por quê? Estava no rancho, pastor. Isso não acontece. Graças a Deus não acontece. Você não podia estar no rancho uma outra hora? Você não podia estar no rancho até um determinado horário? Hein? Eu sempre falo isso aqui. Deus não proíbe de você ir para o rancho, não. Deus não proíbe de você ir para o rancho. Vai para o rancho. Pega a família toda, põe na Kombi. Vai embora, toca o barco. Quando que der 5 horas, fala, o culto começa às 7h30. Demora meia hora para chegar em casa. Vamos recolher atrás, vamos recolher as crianças, põe na Kombi. E aí começa a contar, criança 1, criança 2, criança 3, criança... Vamos deixar ninguém para trás. 8, 9, 10, está todo mundo aí, está todo mundo conferido. Então vamos embora. 7h30 estou na igreja. Por que você não foi na igreja? Porque eu estava no rancho. Oi, que coisa linda. E é desculpa? Responde para mim, gente, isso é desculpa? Não. Você que ficou no rancho, responde para mim também se é desculpa. Que fé é essa? Outro exemplinho aqui. Outro exemplinho. Que não acontece aqui na cidade, nem nessa igreja. Oh, glória. Irmão, por que você não foi na igreja? Eu estava limpando a casa, lavando o carro.
Oh, você não pode limpar a casa, lavar o carro outra hora? Tem que ser na hora do culto? O que está acontecendo aí? Ah, tá falando aí? Tá passando mal aqui, né? Tá falando, né? Ei, me fala uma coisa, meu irmão. Tem cabimento isso? Pastor, mas que desculpa esfarrapada. É desculpa esfarrapada que está na Bíblia também. Eu comprei um campo e vou vê-lo. Não pode ver outra hora? E Deus fala firme e claro no final: quem recém rejeitou o convite não vai entrar e comer da ceia do Senhor. Outra coisa, vamos pegar o próximo exemplo aqui para caminhar. Vocês não vão sobreviver até o final. Pega aí. Mas eu vou falar mais ainda, viu? Não acabou ainda não. Calma, está começando só estamos aquecendo. Escuta aí, pega o 19. Oh, meu Deus do céu. Há outro que rejeita o convite. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado, livre dessa obrigação. Escuta só, meu irmão. Comprou 5 juntas de bois. Qual que era a segunda coisa lá em Lucas 8,14? A primeira era os cuidados da vida. Qual que era a segunda? Vou lembrar: riqueza. Riqueza. O cara comprou 5 juntas de boi. Olha só, comprei 5, vou experimentá-la. Olha lá, riqueza abafa também a sua fé. Não deveria, mas abafa. Outra desculpa. Mesmo problema do semeador, a palavra foi semeada, ouviram, mas caiu sobre os espinhos e foi abafada. 3 coisas que abafou. Falou o que lá? Falou cuidados da vida, riqueza. Agora fugiu da mente. Beleza da vida. Riqueza abafa. Abafa a tua fé. Abafa a tua fé. Aí você começa a dar desculpinha: ah, eu não vou na igreja hoje não. Irmão, por que você não vem na igreja? É que eu fui levar o meu carro novo para o meu pai ver. Aí, cara, mas não pode levar esse carro outra hora? Meu irmão, não dá para entender. E a gente, olha, falar para você, brasileiro gosta da desculpa, hein? Misericórdia, como tem uma criatividade. Como tem uma criatividade. Ó, 20, pega o 20. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Escuta aqui. Peraí. Calma. O que você observou nessa desculpa em relação às outras duas? Vamos ver quem é o bom observador aqui da palavra de Deus. O que você observou nessa desculpa em relação às duas anteriores? Vamos ver quem que é. Quem que é bom observador da palavra de Deus? Quem falou? Oh, minha irmã Marta, eu queria ter uma filha assim. Oh, glória a Jesus, amada do Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória a Jesus. Essa desculpa não teve escusa. Não teve escusa. Por que não teve escusa? Hã? Hoje é casamento de Deus. Você não sabe, irmão. Quer falar alguma coisa, pessoal? Casamento é de Deus. Mas por que o cara não pediu escusa? Você percebe que a palavra de Deus ela é detalhista? Você percebe que a palavra de Deus ela é profunda? Ela não está à toa ali. Ela não deixou de ter aquele detalhe de escusa à toa. Ela tem um motivo para não ter aquele detalhe. Qual que é o motivo? É porque o hebreu ele tinha amparo na lei quando casava.
Isso, eu não vou ler lá atrás, mas você pode ler na sua casa, está em Deuteronômio 24, versículo 5. Lá fala o seguinte: quando o cara casava, ele estava desobrigado, escuta aí, desobrigado a servir o exército, de ir para a guerra durante um ano, porque tinha casado novo, então não podia ir para a guerra, porque como é que ia aproveitar? Então durante um ano ele estava livre de servir o exército para ficar com a esposa. A palavra também de Deus diz, lá em Deuteronômio 24, 5 ainda, que o cara casado de novo, ele estava isento de pagar tributo. Por que, pastor? Deve ser para pagar festa, né? Entendeu? Não sei, estou brincando, gente. Mas isso era isento. Então por isso que quando Jesus coloca isso aqui na parábola, esse cara da parábola ele não pede escusa, porque Jesus conhecia a palavra, meu irmão. Então ele colocou a parábola. Só que tem um detalhe aqui. E aqui que tem um detalhe. Porque o casado não vai entrar também, pastor. Você pensou que ele estava liberado? Eu vou te falar porque o cara que casou não serve de desculpa também para deixar de buscar Deus. Por quê, pastor? Porque independente que ele não podia ir para a guerra, Osmar, independente que ele não tinha obrigação de pagar o tributo por um ano, mas ele não era desobrigado de parar de buscar Deus. Isso ele tinha que fazer como hebreu. Você está entendendo? Então buscar a Deus ele tinha que fazer. Por isso que Jesus enfiou ele também nos outros modelos errados. Então o cara casou, sumiu da igreja. O cara sumiu da igreja, foi arrebatado, morreu na lua de mel, sei lá o que aconteceu. O que aconteceu? Morreu na lua de mel, não é possível. Irmão, por que você não está vendo na igreja? Ah, pastor, eu casei, estou de lua de mel. Mas faz 6 meses que está de lua de mel. Teve um caso também, que essa aqui é verídica, essa aqui não é invenção. A mulher do cara ganhou o filho, ele sumiu. Falei, não vou mais para a igreja não? Não, estou de licença maternidade. Falou para mim. Licença maternidade. Licença maternidade espiritual, não vem na igreja. A gente entende, nasceu o filho, nasceu a criança, lógico, tem que esperar passar um tempo, para se firmar mais, tomar o leite materno, pegar anticorpos, dar aquela firmada, porque eu colocar em público assim, realmente, criança novinha, né? Por isso que eu não sou muito de visitar quando nasceu, eu espero passar uns 15 dias, aí vou lá e visito, vejo, né? Até porque a gente chega da rua, entra na casa da pessoa, criança lá, você não lava a mão, você não lava nada, a criança está firmando ainda, anticorpos e tal, então é uma questão de inteligência também, né? Nós já fomos pai, sabe como é que funciona, perfeito? Então, mas veja só, ele tinha isenção na lei? Tinha, mas a isenção não dava o direito dele parar de buscar Deus. Deus entende que você casou, que você tem um momento com a tua esposa, na lua de mel, uma viagem de 15 dias, tal, 30 dias, Deus entende. Mas mesmo nesses 30 dias, você não pode deixar de orar, de ler a Bíblia, você não pode. Então, porque casou, eu estou isento. Você está me entendendo, meu irmão? Que não existe desculpa para você deixar de buscar ao Senhor. Vocês estão aqui comigo ainda, amém? Amém. Nossa, mas está um silêncio, gente. O que está acontecendo com vocês? Eu quero ver que desculpa você vai dar quando eu perguntar para você: por que você não foi na igreja, irmão? E aí se você falar desculpa, eu dei um sorriso assim. Você deu um sorriso assim. É que eu estou lembrando dessa palavra. Eu não vou falar nada, só vou lembrar. Lucas 14. Espera aí que eu não acabei ainda não. Quem está saindo aí? Ah, Rodrigão, estou de olho em você. Pô, eu sumiu na igreja, eu casei, pastor.
Nosso filho da igreja, meu filho nasceu, pastor. Minha esposa na licença maternidade, eu peguei um espiritual. Meu irmão. Mas faz 6 meses, irmão, que nasceu teu filho, você não está na igreja até hoje. Meu irmão. Todas essas desculpas parecem razoáveis por si mesmas, né? Parece razoável, por quê? Porque nós precisamos trabalhar, nós precisamos de plantações naquela época. Deus colocou desculpas normais. O cara tinha que comprar o boi, tinha que experimentar, comprar a terra, tinha que ver, casar. Normais, e todas elas poderiam ter desculpas, mas não existia mesmo assim. Por mais que o casamento é lícito, por mais que comprar e vender alguma coisa, por mais que experimentar aqui, olhar alguma coisa que você comprou, seja lícito, a desculpa para não buscar o Senhor não está de acordo, meu irmão. Não funciona. Presta atenção nisso. Eu não quero ver mais desculpinha de irmão e de irmã porque deixou de vir no culto, deixou de vir na igreja. Aqui não cola. Pastor, o senhor vai esvaziar a igreja. Esvazia a igreja, mas pelo menos quem vai ficar vai para o céu. Eu prefiro ter poucos aqui, mas convertidos, comprometidos com Deus, agarrados com o Senhor, que vão entrar na ceia do Senhor, do que ter uma igreja lotada, nego saindo para fora, que vai entrar 10 no final das contas. Aqui eu não aliso nem para mim, porque quando Deus fala, primeiro Deus fala comigo. Será que eu não estou dando desculpa de algumas coisas? Irmão, a palavra é para palavra. A palavra é para pastor, para ovelha, para qualquer um. Escuta aí que eu vou falar para você. Tudo que você faz na sua vida, se não tiver a honra, em primeiro lugar a Deus, é cisterna sem água. Vou repetir para você entender. Tudo que você faz na vida, se Deus não tiver em primeiro lugar, é cisterna sem água. Não tem proveito nenhum se você deixar Deus para o segundo lugar. Um homem chamado Buttrick, peguei essa frase aqui nos meus estudos. Ele disse o seguinte, e aqui eu quero falar para você algo também para você ficar atento. Ele falou assim na frase dele: nada fracassa tanto quanto o sucesso. Vou repetir: nada fracassa tanto como o sucesso. O sucesso fracassa bastante. Por que, pastor? Pessoas encontram sucesso como homem nessa parábola. Pessoas encontram sucesso como homem nessa parábola aqui. Um foi lá, comprou o campo, o outro foi lá, comprou juta de boi, 5 jutas de boi, o outro foi lá, casou. Olha o sucesso: comprar um campo, comprar uma casa hoje, comprar uma juta de boi, comprar um carro, casar, ter filho. Olha o sucesso da vida do ser humano. Mas o sucesso fracassa. Por que fracassa? Porque não tem Deus, não tem a bênção de Deus. Deus está em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto plano. E por isso que as pessoas fracassam na sua vida, porque quando conseguem as coisas, se esquecem de Deus. Se esquecem de Deus. A riqueza abafa a palavra. Os cuidados da vida abafam a palavra. Os deleites da vida abafam a palavra. Está em Lucas 8,14, meu irmão. Marca você. Então não tem o que fracassa mais é o sucesso. Mas por que o sucesso fracassa, pastor? Por causa disso. Você põe Deus em segunda, terceira, quarta instância. Não, tem que colocar Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar. Coloca a tua família em segundo lugar. Coloca teu emprego em terceiro lugar. Essa é a sequência. Então não adianta você conquistar as coisas nesse mundo e perdê-las. Não adianta você conquistar coisas nesse mundo e até guardar elas, mas quando o Senhor voltar você não entrar na presença de Deus.
Vou falar para você, daqui a gente não leva nada. Se você não sabia disso, vai em velório. Vê se leva a casa dentro do caixão. Vê se leva a moto dentro do caixão. Vê se leva o carro dentro do caixão. Daqui você não leva nada. Tenha Deus, porque Deus vai te levar a algum lugar. Deus vai te levar a algum lugar. Mas o teu sucesso não vai te levar a lugar nenhum. Sem Deus não. Agora se Deus estiver na frente, sim. Se Deus estiver na frente, sim. Então coloca Deus na sua frente. Tome cuidado, hein? Com as conquistas da vida. Ela pode tirar você da presença de Deus. Então coloca Ele na frente, para ela não, que as conquistas da vida não tirem você da presença do Senhor. Eu já vi muita gente que buscou crescer, buscou tudo na sua vida. E quando Deus abençoa, porque Deus abençoa, Deus é abençoador, Deus é Pai, Deus quer ver os filhos bem, Deus abençoa. E aí pega a bênção, meu irmão, e vai embora. Nunca mais volta para a igreja. Depois que se arrebenta lá, porque o sucesso vai para o fracasso, como eu falei, aí volta. Volta destruído. Conhece um monte de fracasso. Pessoas estavam lá em cima, hoje estão no buraco. Pergunta por quê? Porque esqueceram do Criador. Ageu, profeta Ageu, lê lá, é 2 capítulos, mas lê só o primeiro. O povo de Deus plantando e colhendo pouco, recebia, colocava num saco furado, sumia. Aí foram perguntar para Deus: Deus, por que está isso? Esse sofrimento todo aqui, nós estamos plantando, mas não está produzindo o que a gente quer. A gente está recebendo alguma coisa, mas está sendo pouco. Parece que colocando num saco furado, está sumindo na minha vida. Por que está sumindo? E Deus vai responder para eles, lá em Ageu, capítulo 1. O pai fala assim para eles assim: porque vocês esqueceram da minha casa? Estão preocupados com a casa de vocês. O que o povo fez? Quando o povo voltou do cativeiro babilônico, depois de 70 anos, Deus falou assim: reconstrói o templo para mim, para me adorar. O pessoal começou a reconstruir o templo, mas parou o templo e começaram a construir a casa deles. Começaram a construir a casa deles, esqueceram da casa de Deus, do local de adoração. Aí Deus: tu esqueceu de mim? Peraí, trancou a vida dos caras. Apertou o cara voltou para Deus. Deus, o que está acontecendo com a gente? A gente está plantando e não está colhendo como a gente quer. A gente está recebendo salário, mas parece que está colocando um saco furado, está sumindo. Por que Deus? Deus falou assim: porque vocês esqueceram de mim? Estão preocupados com as vossas vidas, estão preocupados com as vossas casas, esqueceu da minha, do local de adoração. Isso acontece hoje. E olha, observa direito lá. Eu falei isso hoje. Observa direito lá. Deus não castiga, Deus corrige. Lê o texto. Eles plantavam, colhiam, sim, colhiam. Não passava fome não, mas não colhiam o que podia dar, a prosperidade. Eles recebiam dinheiro? Recebiam, mas colocavam num saco para estar furado, sumia. Então Deus não deixou eles passar fome, mas Deus apertou para corrigir eles. Falei: vou apertar os caras, porque eles não vão aguentar, eles vão pedir para mim, eles vão vir em mim proclamando: por que está acontecendo isso? Eu falo: porque você esqueceu de mim. E foi o que aconteceu. Vai construir a minha casa, e a glória da segunda casa será maior que a primeira, diz lá em Ageu capítulo 2. Então, meu irmão, quer sucesso na sua vida? Põe Deus em primeiro lugar. E não inventa desculpinha. Seja sincero com Deus e peça perdão quando você querer dar desculpa para Deus, hein? Não existe desculpa para Deus. Vamos fechar a palavra. Vamos fechar a palavra. Versículo 21. Peraí, deixa eu ver aqui. Vocês estão aqui comigo ainda? Amém. Glória a Deus. Está aí, Osmar? Está firme, hein? Fica firme. 21. Agora o servo volta para falar com o Senhor. Jesus volta para falar com o Pai. Olha só. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu Senhor. Olha lá. Ó Deus, eu convidei, eles não quiseram. Um deu desculpa que tinha um campo para ver, o outro desculpa que tinha comprado 5 juntas de boi e tinha que testar elas. O outro falou que tinha casado e falou que não vão vir no casamento, não vão vir na festa. Eles não vão vir, não estão aceitando o teu convite. Pediu escusa, pediu para ser liberado. O dono, que é Deus aqui, fala o seguinte para o servo:
primeiramente, então o dono da casa, indignado. O que a palavra indignado significa para você? Inconformado. Alguém quer acrescentar mais um adjetivo? Indignado. Surpreso. Decepcionado. Descontente. Está dormindo, acorda. Como? Frustrado. Sabe o que indignado significa? No dicionário, irado. É muito mais forte. Irado. O dono ficou irado. Não falei para você no começo da palavra que rejeitar o convite naquela época era como se fosse declarar um estado de guerra? Com Deus é a mesma coisa. Quando você não aceita o convite que Ele faz para você, através de Jesus, Deus fica irado. É onde vem o juízo de Deus na sua vida, lá no final. É onde fica irado, vai vir o juízo. A ira de Deus é juízo. Vai acontecer quando você rejeita o convite. Então nós temos recebido o convite de Jesus. Agora olha só o que fala ainda na continuação aqui. Indignado disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazei aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Olha só o convite que Deus faz. Sai pelas ruas, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Sai pelas ruas e bairros da cidade. O que Deus está falando aqui para Jesus, através dessa palavra, Jesus falando para nós, que agora era o convite ser feito para outro tipo de pessoa, agora não era mais para o cristão, porque esse convite foi feito para os cristãos, para o judeu, para nós cristãos. Agora está falando para outro público. Está falando de aleijado, de coxo, de manco, de cego. Está falando de pessoa doente. Então Deus está falando agora para os desviados, que não estão na casa de Deus, não estão no templo, mas estão nas ruas da cidade. Deus está falando para os desviados: agora o convite é para vocês virem. Você que está cego, você que está desviado, você que está manco, você que está coxo, você que está doente, você que está desviado, vem. E os desviados começaram a atender o convite. A misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Por isso que eu estou falando para você, muita gente que fica na igreja 12, 15, 30 anos, 40 anos, vai chegar no finalzinho e não vai entrar. E o cara que está no mundo desviado, está na lama, ele vai se arrepender e vai entrar, porque ele vai atender o convite do Senhor. E crente dentro da igreja corre um risco maior de ficar do que aquele que está desviado. Pastor, já está falando besteira, vou te falar. Escuta aí. Eu já fui católico, fui macumbeiro, depois fui católico, agora eu sou crente. Que percurso, misericórdia. Só Jesus na causa. Escuta só. Você chega para um católico, com todo respeito à religião católica, eu tenho respeito porque eu vim de lá, eu sei que Deus também está lá. Chega um católico e fala assim: que religião que é você? Eu sou católico não praticante. Ou seja, ele acredita em Deus, mas não vai na missa, na igreja, naquele negócio, certo? O católico fala assim. O crente já é outro papo. Que religião que você é? Eu sou crente, sou desviado. Se Jesus voltar, eu vou para o inferno. Ele é outro papo. Você percebendo que é outro papo? Que o católico, ele fala: não sou praticante, mas ele fala assim: mas eu vou para o céu ainda, na cabeça dele. O crente já é mais realista. Eu estou desviado, se Jesus voltar, eu vou para o inferno com o trip e tudo. Ele até dá um trip e tudo para fazer um negócio de terror, para chocar. Por isso que eu falo que é mais fácil um desviado atender o convite do que um crente dentro da igreja. Porque o crente dentro da igreja acha que está tudo certo, Osmar. Esse está tudo beleza, que a vida espiritual é tudo bom, que vai, que Jesus vai voltar, que vai. Ele está dançando. O desviado não, ele fala assim: estou lascado.
preciso voltar hoje, eu vou morrer, eu vou para o inferno. Então dá uns 30 minutos nele, assim, uns 320 volts. Ele fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tenha pena, eu me arrependo, Senhor, tal, Deus, pum, leva ele. E o crente lá dentro da igreja: eu estou na pecada, eu estou na santidade, estou tudo certinho comigo, está tudo certo. Eu lembrei, rapaz, está tudo. Cadê o Ticão? Ô Ticão, está tudo certo? Como é que você está, meu irmão? Pastor, Pastor, está tudo certo, está tudo bem. Como está bem, meu irmão? O negócio estava feio, rapaz. Então, o desviado, é mais provável que ele aceite o convite e se arrependa e suba ao céu, do que o cara que está na igreja, porque ele acha que ele está na igreja, porque ele acha que vai nos cultos, que está tudo bem com ele. Mas se você não viver a palavra, não está bem, meu irmão. Se você não viver a palavra, você não vai. A coisa é séria. A coisa é séria. Pastor, mas ser salvo é difícil? Lógico que é. A porta não é estreita? Foi Jesus falou, meu irmão. A porta é estreita. O caminho, difícil. Poucos que passam por ela. Poucos. Vai ter que espremer para passar por ela. Jesus falou no Apocalipse: aquele que for fiel até o fim, vai ter que ser na pegada até o fim para entrar. Agora escuta aqui. Vamos pegar aqui então foi feito o segundo convite aí, né? Para os desviados, para os que estavam nas ruas, nos bairros da cidade. Aí o servo volta, olha só que legal. O servo volta para falar com o Senhor, fala assim: disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Olha só que gostoso, olha só que tremendo. O servo volta e fala: Senhor, já fiz o que o Senhor falou, já fui lá nas ruas da cidade, nos becos, tal, já fiz, tudo ok. Já chegou uma moçada aí, já vieram, já atenderam o chamado, já se arrependeram, já voltaram para o Senhor, já voltaram para Deus, saíram do pecado, já voltaram para o Senhor, desviados, está tudo aí dentro. Senhor, mas ainda tem lugar. Glória, ainda tem lugar, meu irmão. Ainda tem lugar. Escuta aqui, Deus tem um lugar para você. Puxa, que amém é esse? O que está acontecendo com essa igreja? O que está acontecendo? Ei, escuta aqui, Deus não tem lugar para você. Aí, misericórdia, né? Agora vai. Porque você falou assim, não, quando eu falei Deus tem lugar para você, oh glória! Vou repetir, vou fingir que não aconteceu nada disso. Finge. E aí, gente, presta atenção, Deus tem lugar para você. Oh, aleluia! Oh, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Deus tem um lugar. Ainda há lugar. Ainda há lugar. Ainda há lugar para você. Meu irmão, nem se for na última cadeira do céu, eu quero entrar e sentar. A porta pode fechar e prender o paletó do pastor, mas eu estou dentro. É igual nós de metrô lá em São Paulo. Quem andou em metrô em São Paulo? Levanta a mão. Ali, filha, ali é Deus por todos. Deus por todos. Lá em São Paulo, onde cruza as duas linhas, pastor foi. Meu irmão, aquele lá parece arrastão. Eu vou falar para você, eu coloquei a bolsa aqui, e aí o que aconteceu? Eu peguei e deixei a mão para baixo para proteger a bolsa, para de nego roubar e tal. Deixei a mão para baixo. Você não consegue fazer esse movimento. Você não consegue fazer. Eu não consegui fazer o movimento. E fui descendo a escada rolante. E você vai junto. Você vai junto. Aí você vai junto. O nego vai para cá, você vai junto. Se nego for no banheiro, você vai também. Aonde o cara for, você vai seguir a rota. E vai. Aí eu cheguei lá embaixo, que ele aperta assim. Você não consegue fazer esse movimento para tirar a mão. Impressionante.
O aperto que é. Aí que aconteceu? Tem que estar passando mal ali. Aí que aconteceu? Eu cheguei lá, o metrô lá não tinha parado ainda. Aí tinha uma barra de ferro assim, né? Não é? E outra assim. Eu falei, mas para que essa barra de ferro? E fiquei lá de trás. Eu falei, mas para que essa barra? Meu irmão, eu senti no matadouro. A hora que chegou o trem, ele vai te empurrando para a barra, e a barra vai funilando você. E a barra vai funilando você de todo jeito. Vai socando, vai socando. E aí, você que está em Araçatuba, que está acostumado com uma coisa, você olha assim e fala assim, não cabe mais, né? Não, você olha, né? Quem não está acostumado olha e fala assim, já está lotado. Meu irmão, quando você pensa, já está lotado, cabe mais 20. Você vai entrando, você vai empurrando, não tem jeito. Eu não quero entrar agora não tem, você vai empurrando, vai empremendo. Aí o que acontece? Você está com o negócio para baixo, com a mão para baixo, você não consegue catar o negócio para segurar aqui. Você está entendendo? Aí você vai exprimindo, igual sardinha. E na hora de descer, a hora que fala assim, estação tal, tal. Se você estiver longe da porta e ninguém for descer naquela estação, eu falo uma coisa para você, você vai parar lá nas da frente e vai ter que voltar depois, porque você não vai conseguir sair. Para entrar no céu, não importa, há lugar. Há lugar. Tem lugar sobrando. Por isso que Jesus fala assim, poucos vão conseguir passar pela porta estreita, por isso está lugar. Meu irmão, eu falo para vocês, gente, Deus quer salvar o mundo inteiro, mas se a gente não fizer a nossa parte, nós vamos ficar. Se a gente não levar Deus a sério, nós vamos ficar. Gente, tem gente dormindo até agora. Você foi para São Paulo já, irmã? Você já foi para São Paulo, né? É assim, não é? Fala a verdade. Hã? Triste. Triste. É desse jeito mesmo. É desse jeito, não é? Não precisa nem se segurar, porque o povo mesmo já... Segura você, trava. Depois tem a do trem também, viu? Eu peguei o trem lá também. Aquele trem lá. Não fecha a porta. Não fecha. Vai de porta aberta mesmo, mas você segura mesmo. Ah, meu irmão. A porta aberta você segura. Tem umas coisas feias lá. Só por Deus, hein? Ali é sobrevivência, ali é faca na boca e se rastejando. Ó. Escuta aí. Vou terminar. Deus tem lugar, viu? Deus tem lugar ainda. Deus tem lugar. Agora você tem que buscar o seu lugar lá. Você tem que atender o convite de Deus e parar de dar desculpa. Para de dar desculpa. Atende o convite do Senhor. Atende o convite do Senhor. Para de dar desculpa. Versículo 23. Então disse o Senhor ao servo de novo: sai pelos caminhos evalados e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Agora, não é mais rua. Amém? Não era mais rua nem bairro da cidade. Agora é caminho e valado. Escuta aqui. Agora, Jesus está falando o seguinte. Deus está falando para convidar as pessoas do mundo. As pessoas que estão na escuridão, nas trevas, que não conhecem o Senhor ainda. Deus estende o convite para eles também. O ímpio, aquele que cultua um Deus pagão, chama esses também. Vê se eles atendem. E o texto diz aí, na minha Bíblia e na sua, obriga-os. Não é isso o texto? Obriga-os, meu irmão. Vou te explicar por que Jesus colocou essa palavra. Obriga-os. É uma palavra muito forte. Obriga parece que está fazendo a coisa através da violência. É o que transmite o texto. Obriga realmente é uma palavra forte? Sim, é uma palavra forte. Só que é o seguinte, quando Deus coloca essa palavra, Jesus coloca essa palavra nessa parábola,
ele fala o seguinte, que nós que estamos fazendo o papel de servo de Jesus, convidando, nós temos que, o obrigar nosso não é pegar pelo pescoço e falar, você vai aceitar Jesus na marra agora, não é isso, mas é constranger com amor. O obrigo-os aí, meu irmão, para o cristão, não é catar no colarinho e falar, você tem que ir para a igreja, arrastar ele, puxar ele pelo pé e trazer aqui e falar, ei pastor, trouxe ele aqui, não queria vir não, mas eu trouxe. Ele falou que Jesus falou, me obrigar ele. Eu falei, vou mandar te prender. Você está arrebentando com o cara. Mas constranger por amor. É chegar para o cara que está longe de Deus, que não é desviado, que não conhece o Senhor, que está em outra religião, que desconhece Deus, falar, rapaz, eu conheço um Deus de amor, um Deus que quer te salvar, um Deus que quer te curar, um Deus, rapaz, ele é apaixonado por você, ele tem uma segunda oportunidade, é constranger com o amor de Deus, vamos lá, mas eu não quero, rapaz, mas veja só, Deus está lá, ele vai te ajudar, ele vai te libertar, ele vai te livrar disso, vamos irmão, Deus, e começa a chorar com o irmão já começa a chorar e já está constrangendo, vai lá e tal, e aí a pessoa vai, é assim que Deus quer que você obriga, constrangendo a pessoa com amor. E aí Jesus, o servo aqui, simbolizando Jesus, simbolizando nós, vai lá, né? E constrange, diz o versículo aí, saiu então, disse o Senhor servo, sai pelos caminhos valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, obriga-os a entrar para que minha casa se encha. E nós temos que fazer isso também, nós temos que fazer isso, porque há lugar, então veja só, o cristão que está dentro da igreja, ele corre o risco de ficar, porque por estar dentro da igreja ele acha que está tudo certo na vida dele, está tudo bem. O desviado não, ele sabe, eu estou errado, eu preciso voltar para Deus, e ele pode voltar para Deus a qualquer momento, se arrepender verdadeiramente. O cara que não conhece a Deus, ele também tem uma grande chance maior do que está na igreja, porque ele não conhece o Senhor, e quando falarem de Deus para ele, vai despertar no coração dele algo maravilhoso, através do Espírito Santo, que ele fala, eu quero esse Deus, ele entra também. Então toma cuidado, porque você pode ficar fora da ceia do Senhor. E eu termino aqui, diz o texto, o último texto fala assim, eu vos digo que nenhum daqueles homens, aquele que comprou o campo, aquele que comprou junta de boi, aquele que casou, nenhum desses homens que foram convidados provará a minha ceia. É coisa séria ou não é? Muito sério. Será que você vai provar a ceia do Senhor? Com essa desculpinha você não vai provar a ceia do Senhor. Vou me desculpar e eu vou pedir desculpa agora para você. E vou falar a verdade. Vai me desculpar, mas que essa desculpinha que você está dando, você não vai provar a ceia do Senhor. Ser cristão, meu irmão, não é só falar que você crê em Jesus, que você o aceita. Ser cristão é muito mais profundo do que isso. E Deus não brinca na questão da salvação do ser humano. E por isso Deus está trazendo essa palavra para você hoje. Ou você muda a tua forma de pensar, ou você leva Deus a sério, ou você faz a sua parte, mas faz bem feito. Se Deus não pode permitir que você entre na ceia. Você não pode permitir, Deus não vai permitir que você entre, Deus não pode, Deus é justo. Então você que é cristão, você que deu desculpa, você que busca o sucesso, você que pensa nas coisas da vida e coloca elas em primeiro lugar, muda isso. Priorize Deus na sua vida. Para você não vir na igreja, meu irmão, para você não participar de um culto, para você não vir tomar a ceia, tem que ter uma coisa muito séria. Só se você estiver internado. E eu falo para você, hein? Eu vi pessoas de cama, fase terminal, que vieram em mim e falaram, pastor, traz a ceia para mim.
Olha só, meu irmão, fase terminal de câncer. Eu fui levar ceia para a pessoa. Isso é fé. Isso é fé. Agora você com as suas pernas, com essa saúde que você tem, não comparece numa ceia. Vocês estão brincando de crente. Eu fui levar a ceia para a pessoa em fase terminal, tomou a ceia, comeu o pão, e pouco tempo depois Deus a recolheu. E você com essa saúde tudo, carro, tudo do jeito, não vou na ceia hoje não, estou cansado. Meu irmão, que Deus tenha misericórdia de você, de um monte de gente, de mim também. Deus tem misericórdia. E eu quero falar para você, e eu termino aqui. Uma coisa que você não vai poder falar no dia do Senhor, e para quem não sabe o que é dia do Senhor, é o dia do julgamento, é que você não ouviu essas verdades. Isso você não vai poder falar, porque aqui eu sou pela verdade, aqui eu sou pela transparência, aqui eu sou pela sinceridade. Você não vai poder falar isso para Deus. Deus, meu pastor nunca pregou sobre isso. Deus, pastor nunca me chamou a atenção na tua palavra sobre isso. Você não vai poder falar isso, meu irmão. Isso eu estou isento. O sangue da sua vida Deus não vai cobrar de mim. Isso eu tenho certeza. E a segunda coisa, se você fizer, você vai entrar na ceia do Senhor, sei. Mas para de dar desculpa. Só não venha se você estiver internado no hospital, em UTI, em coma. Só não venha se você estiver impossibilitado mesmo, porque até aí Deus vai entender. Agora não queira dar uma desculpa esfarrapada. Não queira. Eu estou com dor de cabeça, pastor. Estava com dor de cabeça. É aqui que você vem para ser curado. Está dor de cabeça. É aqui. É aqui. Pastor, estava com sono, então eu não fui, porque senão eu ia dormir na igreja. Senta aqui na frente, que você dormir. Senta aqui. Chuta. Desculpa, irmão. Isso aí, não, Jesus, cura. Jesus amado. Senta aqui na frente. Eu começo a me empolgar. Senta aqui na frente que você não dorme. Está acordado, pastor. Deve estar acordado, desculpa, meu filho. Acordou? Agora vai dormir até amanhã. Arruma umas taxinhas, põe no assento e senta em cima. Oi. Não dorme. Vocês estão comigo, amém? Amém. A palavra é dura, por isso que o pastor dá uma brincadeira no meio do caminho, para a coisa não ficar tensa. Se você sair daqui e falar assim, acho que eu não vou ser salvo. Está falando aí também? Eu vou falar para você, a minha vontade de pastor é que ver todo mundo lá na presença de Deus. A minha vontade de pastor é ver todos vocês lá na presença do Senhor. A minha vontade no meu coração é essa. E é isso que eu tenho pregado aqui, para que você chegue lá, porque eu quero chegar lá também. Então vamos levar a coisa a sério? Vamos parar de desculpinha? Vamos parar de desculpinha? Vamos priorizar Deus? Deus em primeiro lugar? Amém. Amém. Chegou a hora, meu irmão. Eis que Jesus está à porta, viu? Jesus está à porta. Jesus está à porta. Não sabemos quando, mas Jesus está à porta. Mas a gente consegue enxergar o que está acontecendo no mundo. Guerras, rumores de guerras. Mas ainda não chegou o momento, mas está à porta.
A opressão aumenta. Pessoas cada dia mais e mais pessoas doentes. Opressão, falta de água. Jesus está à porta. O mundo está sendo destruído pelo próprio ser humano. Vai chegar um momento que vai ser insuportável a gente ficar aqui. Já falei isso aqui. Uma previsão que eu tinha escutado há muitos anos atrás, uns 10 anos atrás. Hoje estamos em 2016, vamos lá com 2006. Eu li uma reportagem que falou assim que 2025 iria faltar água. Eu li essa reportagem. 2025, em 2025 iria faltar água. Eu falei, nossa, tem 21 anos, já voltou ponto água, já faltou ano passado. 10 anos antes da previsão. Eu estou achando que 2025 não vão chegar não. Então, vamos atentar. Deus falou que vem como ladrão. Não vai avisar quando virá. No piscar de olhos haverá o arrebatamento. Quem tiver com Jesus vai subir. Quem tiver sem Jesus vai ficar para a segunda chamada. Você sabe o que é a segunda chamada? Quem fez segunda chamada lá na faculdade? Quem já fez faculdade? Segunda chamada é aquela coisa desesperadora. Osmar fez um monte. Fica quietinho aqui, mas fez um monte, porque eu sei da tua história. Você nem ia na sala de aula. Não adianta, confessa o pecado, irmão. Eu conheço a história do Osmar, se eu te contar, vocês vão ficar horrorizados. Porque ele não era convertido, então não vou nem contar, vocês vão ficar horrorizados. Eu sei dos teus podres. Escuta aqui. Escuta aqui. Você vai ficar. Na frente aí. Deus fez uma obra. Escuta aí. Você está falando o que, gente? Eu estou perdido. Segunda chamada. Segunda chamada desesperadora. Por quê, pastor? Porque é a última prova que você fecha ou você reprova. E ali tem a matéria do ano inteiro. Aí você fala assim, o cara fala assim, 5 perguntas. Eu falei, nossa, se eu errar uma já foi 2 pontos. Se eu errar 2 foi 4 pontos, eu preciso tirar 7. Se eu errar 2 já era. Ano inteiro. Aí ele dá a primeira pergunta. Essa eu não sei. Ele dá a segunda pergunta. Não é assim, irmã? Essa eu também não sei. É desesperador. Então, ela, tá vendo? Então, a segunda chamada com Deus é desesperador também. Quem ficar, vai ter chance, vai. Só que vai ser uma chance dolorosa, doída, triste, porque não vai ter o Espírito Santo para te ajudar. Então vai na primeira chamada. Então vence os teus pecados com a ajuda do Espírito Santo que tem em você hoje. Porque hoje Ele está aí na nossa vida, Ele nos ajuda, Ele é o Consolador. Então vence essas coisas erradas da sua vida, essas manias, essa cabeça dura, aquilo que precisa ser transformado hoje, porque o Espírito Santo te ajuda. Não deixa para frente. Para frente você vai estar sozinho. Para frente você vai estar sozinho. Você vai ter uma segunda chance, vai. Segundo que o texto de Apocalipse, estudos escatológicos, vai ter uma segunda chance. Mas vai ser difícil. Vai ser dolorido e triste. Então vai na primeira. Que há tá fraco. Que há glória. Vamos orar? E eu encerro. Vamos orar por você nesse momento, para Deus tratar na sua vida sobre essa palavra de hoje. Feche seus olhos.